Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 1. Hoje a gente vai aprender como determina o limite de uma função. Preparados? Então vamos para a aula. Na aula passada a gente viu o conceito de limite, né, a partir do problema da tangente. Na aula de hoje a gente vai ver como funciona o limite de uma função. Então para isso eu separei aqui a função y igual a x ao quadrado menos x mais 2, para a gente estudar como funciona o limite, qual é a definição que a gente vai ver agora. Para começar, vamos ver esse ponto aqui dessa função, o ponto onde o x é igual a 2. Então a gente pega, para a gente saber qual é o valor da função em x igual a 2, a gente vai pegar aqui ó, o y de x igual a 2, e no lugar do x a gente coloca 2, a gente tem 2 ao quadrado menos 2 mais 2. E aí isso aqui nos dá y de 2 igual a 4. Ok, então a gente sabe que essa função, quando o x é igual a 2, ela nos retorna com um valor igual a 4. Mas não tem a ver com atribuir o valor da função no ponto, a gente entender o conceito de limite. O fato é que o limite, ele é a gente vai analisar qual é o limite da função para esse ponto, ignorando que a gente sabe calcular a função naquele ponto. Até porque a gente pode ter funções que não são definidas em um ponto e mesmo assim conseguir determinar o limite dela para aquele ponto, ok? Então esse é o objetivo da aula de hoje, a gente entender isso, que a gente não precisa saber a função no ponto, então a gente ignora isso e a gente vai começar a atribuir valores de x menores do que 2, se aproximando ao 2. E maiores do que 2, agora se aproximando ao 2 pelo outro lado, né? Então aqui ó, a gente vem se aproximando ao 2 pela esquerda e aqui se aproximando do 2 pela direita. E o que a gente vai ver é o seguinte, quando a gente atribui naquela função o valor de x igual a 1, a resposta que a gente tem é 2. A gente coloca 1 aqui, 1 ao quadrado dá 1, menos 1, e aí a gente fica com 0 aqui e fica com 2. Então, quando a gente põe x igual a 1, o y nos retorna 2. Quando a gente põe 1,5, ele nos retorna 2,75. Quando a gente põe 1,9, ele retorna 3,71. Agora, quando a gente vai se aproximando do 2, como 1,9 já é bem próximo do 2, mas 1,99 é mais próximo ainda. Então a gente vê que a gente fica com 3,970, até tem mais casas decimais aqui, eu não escrevi para não ocupar o quadro, porque não cabia. Mas se a gente for mais próximo ainda, a gente vai ver que 1,999 é mais próximo ainda. A gente fica mais próximo ainda do 4, que a gente sabe que é o valor da função no ponto. Para esse exemplo, a função é definida naquele ponto. Então, não custa a gente olhar aqui que ela é próxima, né? Então, ela vai se aproximando daquele ponto, ok? Mas a gente não está levando em consideração, isso aqui é só uma referência para comparação, ok? Por outro lado, se a gente vai pegando x igual a 3, a gente tem a função igual a 8, x igual a 2,5, a função é 5,75, x igual a 2,1, a função é 4,31, x igual a 2,01, então a gente vai chegando cada vez mais próximo do 2, então a gente está fazendo aqui, ó. Aqui a gente estava vindo para o 2 por aqui. E a gente foi chegando no 4 por aqui, ó. A gente foi se aproximando do 4. Aqui, ok? Então, mais ou menos o que a gente está fazendo é andando nessa função, chegando próximo desse ponto aqui. Ok? Por outro lado, agora a gente está se aproximando do 2 pela direita. E a gente vai chegando no 4 por cima, tá? Basicamente o que a gente está fazendo é chegando no ponto por esse lado aqui, ok? A gente quer saber qual é a tendência que a função tem chegando nesse ponto. Então, a gente vê aqui, chegando mais próximo, 2,001 é 4,003. Então você vê que as duas tendem ao 4, certo? Então a gente vai escrever a notação é o seguinte, a gente vai dizer que o limite de x
tendendo a 2 da função x² menos x mais 2, isso aqui é igual a 4, porque conforme a gente vai chegando mais próximo do 2 com o x, a função vai chegando mais próximo do 4, né, como o retorno da função. Então, essa daqui é a notação, ok? A partir desse exemplo, a gente tem a definição do que é limite. Então, a gente vai supor que existe uma função f de x que ela é definida próxima de a. Próxima, não necessariamente em a, mas próxima de a, ok? Isso aqui é muito importante. Então, a gente escreve que o limite do x tendendo a a, o limite do x tendendo a a da função de x, ela tende ao valor de L. L, então, seria o limite, né? Se tivermos f de x tão mais próximos de L, conforme tomamos x mais próximos de a. Então, conforme a gente vai chegando com o x próximo do nosso valor de a, o f vai chegando cada vez mais próximo do valor L. E esse é o valor do limite, ok? Mas não igual a a. Isso daqui é um detalhe muito importante, até eu vou destacar. Mas não igual a a. O limite supõe que a gente não está pegando, não tá pegando o valor da função no ponto, mas sim chegando, que a gente chama de assintoticamente, a gente está chegando cada vez mais próximo, né, do a. Na verdade, o termo assintótico não é bem esse, mas a gente vai ver depois esse termo bem claramente, que também é um termo claro no limite. Então, o que a gente quer dizer com isso? A gente está dizendo que f de x tende a L quando o x tende a A. Ok? Então, essa anotação substitui esse raciocínio. A f de x tende a L quando o x tende a A. Exatamente como a gente viu nesse exemplo aqui. Então, o x² menos x mais 2 tende a 4 quando x tende a 2. Ok? Então, vamos ver um pouco mais de limites agora. Aqui eu coloquei 3 gráficos de 3 funções que elas têm algo em comum. Veja, por exemplo, essa função f aqui, que ela no ponto A, ela é definida, não tem problema de indefinição, e a f é igual a L, certo? Essa outra função aqui do meio, ela tem uma descontinuidade aqui, porque no ponto A, ela não é igual a L, apesar de, quando a gente vai seguindo a função, ela chega próximo de L, mas no L, ela tem outro valor. E depois do L, ela continua com a mesma forma, ok? No terceiro caso aqui, ela simplesmente não é definida em A. Não existe a definição da função para o A. O fato é que, para os 3 casos, tá? Nos 3 casos, tá? O que a gente tem é que o limite de x tendendo a A da nossa função f de x, ela é igual a L. Tá, mas espera, aqui a função não é definida em L. Ela é um outro valor. Mas como a gente estava falando, o limite é isso daqui, ó. Conforme você chega perto do A pela esquerda ou pela direita, a função chega perto do L pela esquerda ou pela direita. Não importa se ela é definida no ponto A. O que importa é a vizinhança do A. Então a gente vai chegando perto do A, a função vai chegando perto do L. Aqui. Mas nunca vai ter, não importa no conceito de limite, o valor da função no ponto, ok? Eventualmente ele pode coincidir. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai ver que quando a função ela é definida no ponto, o limite é a própria função no ponto. Tá? Mas depois a gente vai ver melhor isso. O fato que o conceito de limite
não depende da definição da função no ponto. Então aqui também, só para concluir, a gente pode vir pela esquerda ou pela direita e a função tende a L por cima ou por baixo, ok? Mesmo ela não sendo definida, não existindo valor para a função naquele ponto. Vamos ver, por exemplo, o que acontece nesse caso aqui, ó. A gente tem a função, a nossa função agora, ela é a função x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. E a gente quer saber qual é o limite dessa função quando x tende a 1. Mas olha, nesse ponto, no x igual a 1, ela fica 0 sobre 0. É uma indefinição. Ela simplesmente não existe. Inclusive, o gráfico da função, a gente deixa essa bolinha aberta aqui para dizer que ela não existe. Mas o limite dela existe. Porque como é que a gente calcula o limite? No modo no braçal mesmo, é atribuindo valores para a função dessa maneira. A gente pega primeiro para valores menores do que 1, que é o nosso interesse, e depois para valores maiores do que 1, que é o nosso interesse. Então a gente vem de valores menores do que 1 se aproximando de 1, a gente vê que para 0,5, colocando 0,5 aqui e aqui, a gente vai calcular isso daqui e fica com 0,6666, ok? Então eu trunquei a precisão para aproximar ele a 0,6667. Daí a gente vai chegando mais próximo do 1, ele vai chegando mais próximo, olha aqui, ó, 0,9, a gente tem 0,5263. E assim por diante, até que a gente vai chegando, ó, 0,999, a gente chega muito próximo do 0,5, ok? Mas não existe o valor da função no ponto, mas próximo, quando a gente vai chegando aqui, pela esquerda, a gente vai vendo que o valor vai chegando por cima, né? Ele vai chegando no 0,5. Por outro lado, quando a gente vai chegando pela direita aqui no x, para valores maiores do que x, do que 1, né? A gente vai chegando próximo do 1, a gente também vai chegando no 0,5. Então aqui é um exemplo de que o limite de x tendendo a 1 da função x menos 1, x ao quadrado menos 1, mesmo ela não existindo no valor em questão, a gente vê que ela converge para 0,5. Ok? Então, guardem esse exemplo para ilustrar como não depende de a função ser definida no ponto. Ok? E como que a gente vai calcular esse limite se a função não é definida no ponto? Então a gente vai ficar atribuindo valores e é assim que a gente calcula o limite. Claro que existem formas mais fáceis do que a gente ficar fazendo um monte de cálculo dessa maneira. E a gente vai ver depois em propriedades das funções, dos limites. Mas por enquanto a gente tem essa ferramenta para calcular o limite de uma função. Mais um exemplo aqui então é quando a gente quer calcular o limite da função seno de x sobre x. A gente pega o seno de x, divide por x, quando x tende a zero. Então, assim, ó, o seno de x, quando o x vai a zero, ele vai a zero, e o x também, mas elas vão juntas para zero. Se vocês fizerem o cálculo, até eu nem vou colocar aqui a tabela, mas para a gente verificar isso aqui, é necessário calcular valores de x próximos de zero, como, por exemplo, negativos e positivos, né, equivalentes, que vão se aproximando do zero. E a gente vai vendo que esses valores eles vão se aproximando de 1. Tá? Então, aqui eu vou deixar de tema para vocês. Mas nesse exemplo, é um exemplo de que a função ela é definida pelos dois lados aqui. Ela tende a 1, então o limite existe, mas a função no ponto não existe, porque dividir por zero não existe. Então, mesmo ela não existindo, o limite no ponto, o limite do x tendendo, né, mesmo ela não existindo no zero, o limite do x tendendo a zero existe, e é 1, ok? Vocês podem verificar fazendo aquele cálculo, preenchendo aquela tabelinha. Agora, outra função que nos chama atenção
é a função que a gente conhece como half-side, ou a função h. A gente também conhece ela como função degrau, porque ela é o seguinte, ela é zero se o t é menor do que zero, então ela vem aqui no zero, e quando o t se torna igual a zero, aqui eu errei, aqui é zero. Quando t é igual a zero, ela pula para o 1, então ela é um degrau, ok? Então, se o t é maior ou igual a zero, ela passa para 1 e continua. E aí, como é que ficam os limites? Nesse caso, a gente vai ter que pensar em limites laterais. Então, a gente vai pensar que a função de half-side, quando a gente pega valores negativos, ela tende a zero, certo? Por outro lado, quando a gente pega valores positivos, ela tende a 1. Mesmo aqui ela não sendo definida como zero, quando o t tende a zero, pela esquerda, e a gente, para representar essa tendência pela esquerda, aqui, a gente vai dizer que ela tende pelos valores negativos, ou menores do que o nosso interesse, ok? Então, quando ele tende por valores menores do que o nosso valor limite aqui, a gente usa um sinal de menos e diz que ele tende pela esquerda. Tende. Então, ó, o t tende a zero pela esquerda. E a notação é esse sinal negativo ali. Por outro lado, quando a gente tende a zero, mas pela direita, a gente vai usar um mais, porque a gente pega os valores positivos ou maiores, né? Então a gente tem o t tendendo a zero pela direita. Ok? Então esse daqui, ó, na verdade, o que a gente faz de conta é t tendendo a zero pela direita. Mas para não ficar escrevendo t tendendo a zero pela direita, a gente resume isso com um maisinho. Para não ficar escrevendo t tendendo a zero pela esquerda, a gente resume isso com um sinal negativo ali, com um menuzinho. Então, por definição, limites laterais é o seguinte. Quando x tende a pela esquerda, né, e a função f de x é igual a L, isso aqui significa, tá? Isso aqui significa que a função f de x tende ao valor limite quando x tende a e o x é menor do que o a. Isso aqui é o importante. Então, o sinal negativo significa que a gente está tendendo a com o x menor do que a. Né? Isso se existir um valor, né? E aí, por outro lado, aqui é bem parecido, né? O limite de f de x, o limite de x tendendo a pela direita, do f de x é igual a L, se o f de x tende a L, quando o x tende a e o x é maior do que o a. Ok? Então, assim a gente define o que a gente quer dizer com limites laterais, e a notação é usar um menos quando é pela esquerda e um mais quando é pela direita. O menos representa que o x é menor do que o a, né? Valores de x menores do que a, tendendo a A, e o mais representa valores de x maiores do que a, tendendo a A. É isso aqui, ó, indo por aqui e vindo por aqui. Nesse exemplo, a gente tem a função g de x, que ela não estamos apresentando uma forma algébrica, mas graficamente ela tem essa forma aqui. Então, aí tem algumas perguntas. Será que a gente consegue determinar esses limites? Olha só. O limite da g de x, quando x tende a 2 pela esquerda, então olha só, a gente tem o x tendendo a 2 pela esquerda. Qual o valor da f? 3. Ok? Então aqui a gente vê claramente que é 3. Por outro lado, quando a gente pega, olha só, o mesmo x igual a 2, a gente não quer saber qual é o valor da função g em 2, em x igual a 2. Tanto é que ela nem é definida. Não existe o valor. Mas
a gente sabe que pela esquerda é 3. Pela direita, ela é 1. Existe uma descontinuidade aqui. Ok? E aí, imagina na letra C que ele pergunta assim, qual é o limite de g de x quando x tende a 2? Isso daqui, simplesmente não temos como responder, a menos que ele indique se ele vem pela direita ou pela esquerda ou pela direita, ok? Então, essa pergunta não faz sentido, ok? Por outro lado, se a gente olhar aqui para o x igual a 5, notem que, de novo, ela não é definida de forma contínua no x igual a 5. Mas se a gente olhar o x tendendo a 5 pela esquerda, a gente vê que ele tende a 2. Então aqui a gente vê que ele tende a 2. Se o x tende a 5 pela direita, ele tende a 2 também. Ok? Então, olha só, se a gente perguntar o limite de x tendendo a 5, sem indicar se é pela direita ou pela esquerda, nesse caso a pergunta faz sentido. Ela é 2. Mas só faz sentido por quê? Porque pela esquerda e pela direita é o mesmo valor. Aí, ok. Beleza? Então, portanto, se a gente perguntar qual é o limite de uma função f de x, com x tendendo a gente vai poder dizer que ela é L, ela existe, esse limite, se e somente se ela tende pela esquerda a L e pela direita a L. Então, se os dois limites pela esquerda e pela direita são o mesmo valor, aí a gente pode perguntar qual é o limite da função de x tendendo a A, sem especificar se é pela esquerda ou pela direita. Ok? Existe um tipo de limite muito importante que a gente precisa entender, que é os limites infinitos. Vamos ver, por exemplo, o que acontece com a nossa função 1 sobre x ao quadrado quando x tende a 0. Quando x tende a 0, no zero ela não é definida. Mas o que acontece quando a gente se aproxima do zero de forma tanto pela esquerda quanto pela direita? Então a gente vê, ó, quando x é mais ou menos 1, ela é simétrica, né? Seja mais ou menos 1, a função assume o valor de 1. Se ela é mais ou menos 0,5, ela assume o valor de 4. Então a gente está chegando com o x próximo a zero. O que acontece com a função? Ela aumenta, e aumenta muito. Então quando o x é mais ou menos 0,01, a função já é 10.000. E 0,001, a função já é 1 milhão. Então ela explode, certo? Então o gráfico dessa função, só para a gente visualizar exatamente isso, ele é mais ou menos isso. Ó. No x igual a zero, ela não é definida, mas conforme a gente chega próximo do zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, essa função ela explode. A gente escreve o seguinte, ó, que o limite de x tendendo a zero, notem que é o mesmo valor pela esquerda e pela direita, então eu não preciso especificar se é mais ou menos. De 1 sobre x ao quadrado, a gente vai dizer que isso daqui é zero. Ok? Então, ou seja, 1 sobre x ao quadrado tende a infinito quando x tende a zero. Tá? Então, a gente escreve isso, mas na prática, em outras palavras, a gente está querendo dizer isso aqui. Ó. A função tende a infinito quando x tende a zero. De modo geral, para uma função qualquer, né, e para um x tendendo a um a qualquer, a gente tem a definição dos limites infinitos de forma genérica assim. Se uma função f definida em ambos os lados de a, ok? Então seja f definida em ambos os lados de a, não necessariamente em a, e o f se torna arbitrariamente grande quando o x tende a A, então a gente vai escrever assim. O limite de x tendendo a A da f é igual a infinito, como eu escrevi aqui.
Que zero, cara. Que infinito. Nada a ver. O professor viaja às vezes, pessoal. Desculpa aí. Então, o que acontece? Penso uma coisa e faço outra. Então, a anotação é essa. Quando o limite de x tendendo a a da f de x é igual a infinito. Notem que a função ela não é infinito. Ela só é infinito no limite. Ok? Então, para ilustrar aqui, a gente tem essa função. Ó, veja o azul. Quando ela chega próximo do a, ela fica muito grande, fica arbitrariamente grande, seja pela esquerda ou pela direita. Então, o x igual a a é o que a gente chama de assíntota. No caso, é uma assíntota vertical. Ok? Não vou entrar em muitos detalhes em assíntotas agora. Mas, basicamente, a gente já está entrando no conceito de assíntota aqui. O que isso quer dizer em outras palavras? Que a f de x tende a infinito quando o x tende a a. Ok? Então, em várias palavras várias formas de a gente escrever a mesma coisa a f diverge quando o x tende a a. A f se torna ilimitada quando o x tende a a. A f tende a infinito quando o x tende a. Enfim, são várias formas de dizer a mesma coisa e a gente representa por isso daqui. Só que o limite é igual a infinito. Mas a f, ela tende a infinito quando o x tende a, ok? De forma simétrica, se a gente olhar para uma função, quando x tende a a e ela começar a crescer de forma arbitrária, mas para números negativos, então a gente vai escrever isso aqui, ó. A gente vai dizer que o limite dessa função quando x tende a é menos infinito. Em outras palavras, a função ela tende a menos infinito quando x tende a. Ok? Por exemplo, quando a gente viu que o 1 sobre x ao quadrado, ela divergia, né? Quando a gente multiplica por menos 1, a gente joga a função toda para baixo, até eu vou fazer em azul aqui, a gente faz uma reflexão com o eixo x e a gente tem algo assim, na menos 1 sobre x ao quadrado. Então essa daqui, quase bonito. É mais ou menos, então a gente tem o y igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Então, olha só, o 1 sobre x ao quadrado ele vai ficando cada vez maior. Só que quando a gente põe o sinal negativo, ele vai ficando cada vez maior, mas negativo. Ok? Então, olha só, quando a gente aplica esse conceito de limite infinito positivo ou infinito negativo, né, para os limites laterais, a gente tem coisas assim, ó. O que é esse exemplo aqui, ó? É quando a f de x, o limite, eu vou escrever em vermelho. Esse caso aqui, então, a gente tem o limite de x tendendo a a pela esquerda, então é menos da f de x. E esse caso aqui, ele é mais infinito. Nesse caso aqui, então, a gente tem infinito. Nesse outro caso aqui, ó, a gente vê que ele vai para infinito também. Mas já é o limite quando x tende a pela direita da f de x. Aí a gente tem mais infinito. Então, duas situações de limites laterais que vão a infinito, um pela esquerda e um pela direita. A gente só vai poder escrever isso aqui, ó, que ele sem o menos ou sem o mais, se nos dois lados ele vai para infinito, ok? Por outro lado, a gente tem assim, ó, se o limite de x tendendo a, mas pela esquerda da f de x, ele tende, nesse caso, a menos infinito. Vê que ele diverge para menos infinito, para baixo. Então, tudo é divergência aqui, né? Tudo ele diverge, não existe um valor. Ele vai para infinito, positivo ou negativo. E aqui, por último, a gente tem o limite de x
tendendo a A. Mas agora pela direita, então a gente põe um mais da função de x, isso aqui vai ser menos infinito. Então aqui, ó, duas situações que ele vai para menos infinito, duas que ele vai para mais infinito. Vamos ver esse outro exemplo aqui da função y igual a 2x dividido por x menos 3. Olhando para cá, a gente já vê que quando x for igual a 3, ela não é definida. A questão é, como que a gente vai determinar os limites de x indo a 3 pela direita ou de x indo a 3 pela esquerda? A forma é calculando ponto a ponto, certo? Então a gente vai ter que ir indo com valores de x se aproximando de 3 e vendo como a função se comporta. E depois indo com valores de x se aproximando de 3 pela esquerda, né, valores menores do que 3, e ver como a função se comporta. Basicamente, quando a gente faz isso, a gente tem condições de construir o gráfico. O gráfico dessa função, para construir o gráfico, é a mesma coisa. A gente faz uma sequência de pontos, né, para valores de x diferentes. E o que a gente observa é essa forma aqui. Ó. A gente vê que essa função, ó, quando a gente tem o x valores menores do que 3, então a gente está ali com 2,99, 2,999. Então, quando a gente pega 2,99 no numerador, ele é positivo. 2,99 no denominador, isso fica negativo. Então, mesmo que a função ela fique arbitrariamente grande, quando o x é menor do que o 3 e se aproximando do 3, a função é negativa. Então, ela vem aqui para baixo. Ok? Então, a gente vai pensando, pô, se eu pego um número menor do que 3 aqui, isso aqui fica negativo. Então a gente vê que se ele se aproxima de 3, o denominador ficando muito pequeno, a função tende a um número muito grande. Então, se ela tende a um número muito grande, porém negativo, a gente vê que ela diverge para menos infinito. Então aqui, ó, pela esquerda, que é o de baixo, ele vem para menos infinito. Ok? Então, no limite em que x tende a 3 pela esquerda, dessa função é menos infinito. Por outro lado, quando a gente pega 3,01, 3,0001, toda a função, ó, o denominador é positivo e o numerador também. Então a gente vê que a gente está dividindo por um número cada vez menor, porém sempre positivo. Então a função vai para mais infinito. Ok? Então esse é um exemplo de função que ela tem, por um lado, uma função que vai a menos infinito, limite, que vai a menos infinito, e por outro, que vai a mais infinito, ok? Esse outro exemplo aqui, a gente tem a função tangente de x. A gente sabe que a tangente de x ela tem essas assíntotas. Vamos analisar bem o que acontece com a função tangente de x, e a gente sabe que o tangente de x ela é o seno de x sobre o cosseno de x, e a gente sabe que essas assíntotas acontecem exatamente quando o cosseno é zero. Então, quando o cosseno quando a gente pega o cosseno de π sobre 2, isso aqui dá zero. O cosseno de 3π sobre 2 é zero. O cosseno de menos π sobre 2 é zero. Então, nesses pontos, a função não é definida. Agora, quando a gente olha para o π sobre 2 pela esquerda, então analise o seguinte: quando o x tende a π sobre 2, o seno é sempre 1, seja pela direita ou pela esquerda. Então, a função o seno não tem problema, é sempre positivo. Porém, quando a gente está olhando para um ângulo que está aumentando e ele está vindo pela esquerda, então o ângulo está vindo de valores menores de π sobre 2 e está aumentando, chegando no π sobre 2, ou seja, pela esquerda, o cosseno de x ele é positivo, ok? Por outro lado, se a gente vem e ele está indo a zero, mas para valores positivos. Então a gente pode até escrever que ele tende a zero, então por valores positivos. Então eu vou dizer que ele tende a zero mais, ok? Por outro lado, quando o ângulo ele é maior do que π sobre 2, o cosseno ele é muito próximo de zero, mas ele é negativo.
Então a gente vai dizer que quando ele tende de ângulos maiores aqui, ó, ele é negativo. Então se o seno é sempre 1, mas o cosseno tende a 0, se a gente olha pela esquerda indo para a direita, né, o cosseno é positivo. Então a função ela diverge, a gente está dividindo por um número cada vez menor, ela diverge, mas desse lado aqui ela diverge para mais infinito. Então o limite de x tendendo a π sobre 2 pela esquerda da tangente de x, esse limite é infinito. Por outro lado, o limite de x tendendo a π sobre 2 pela direita, que é quando a gente pega o valor de cosseno negativo, a tangente de x é igual a menos infinito. Ok? Então a gente tem uma assíntota aqui e a gente tem esses limites laterais diferentes. Certo? Então a gente calcular o limite da tangente de x para x tendendo a π sobre 2 sem falar de que lado que ele está vindo, não faz nem sentido. Ok? Outro exemplo agora para a gente encerrar é a função ln de x. A gente sabe que ela tem essa forma. Ela não é definida para valores negativos de x. Para x igual a 1, ela é igual a 0. Mas quando a gente vai pegando valores de x cada vez menores, se aproximando de 0, a gente tem que o limite de x tendendo a 0 do ln de x, essa pergunta, esse limite só faz sentido se a gente vem pela direita, porque pela esquerda a função não é definida. E a gente sabe que esse valor ele cresce arbitrariamente para valores negativos, então isso daqui é menos infinito. Ok? Então a gente tem que tomar cuidado com as divergências. Se ela diverge para um valor muito grande positivo, então o limite tende a infinito. Se ela diverge para valores muito grandes, porém negativos, então ela é igual a menos infinito. Então nesses exemplos a gente ilustra bem a questão dos limites laterais, ok? Então na aula de hoje a gente aprendeu algumas formas de determinar o limite de uma função. Na próxima aula a gente vai aprender como determinar esses limites usando as propriedades dos limites. Então lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem as suas dúvidas lá no fórum da disciplina e toda vez que você tiver a oportunidade de ajudar alguém com a dúvida dele, ajuda porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra. Forte abraço, até a próxima aula.